Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade aos nossos estudos na Força Tarefa 2020 a respeito do fruto do Espírito. Você sabe que Paulo fez menção aos Gálatas no capítulo 5, 22, de 9 frutos do Espírito. E você tem acompanhado os vídeos, sabe que ele chama de fruto, mas fala de pelo menos 9 virtudes diferentes do Espírito Santo que serão manifestas em nossas vidas se realmente nós cultivarmos com ele um relacionamento correto, se nós permanecermos ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo, o Senhor. Ontem nós falamos a respeito da paciência, que é chamada às vezes em algumas Bíblias, em algumas versões, de longanimidade, uma palavra que a gente usa pouco. Hoje nós vamos falar sobre amabilidade. Esta é uma palavra que não aparece tantas vezes na Bíblia, mas quando nós pensamos na força-tarefa em relacionamento, e principalmente relacionamento familiar, nós vamos ter muito espaço para falar a respeito do assunto. Eu daria um destaque para Efésios, no capítulo 5, aonde Paulo escreve a respeito dos deveres domésticos. Ele fala de que jeito o esposo deve tratar a esposa e vice-versa. No capítulo 6, ele faz menção de como os pais devem se relacionar com os filhos e vice-versa. Se nós formos detalhar no tratamento, aí nós temos que pensar numa mobilização de 365 dias e não apenas de 31 dias. Por quê? Porque tem muito assunto para falar a respeito de tratamento, de como deve ser a relação esposo-esposa. Existem inúmeros livros, mensagens, existem pregadores que só pregam sobre isso e olha, o assunto rende. Tanto de marido para esposa, de pais para filhos, de filhos para pais e assim por diante. Ontem eu fiz menção de um versículo, aliás, eu até coloquei ele como versículo de destaque, onde o escritor sagrado nos inspira ou nos incentiva a sermos imitadores daqueles que por fé herdaram promessas. No versículo que eu separei para você hoje, tem um destaque para nós sermos imitadores. É o apóstolo Paulo que, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ontem nós fomos aconselhados a imitar aqueles que, por perseverança, por fé, por paciência, alcançaram as promessas de Deus. Aqui o Paulo está falando: imite logo Deus como filhos amados e andai em amor. Esse andar em amor aqui cabe bem à prática da amabilidade. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Isso é Efésios 5, 1 e 2. Se você ler todo o capítulo, você vai ver diversos destaques que Paulo vai dando para o relacionamento familiar em relação ao esposo, à esposa e aos filhos. Claro que se você levar em conta que Paulo escreveu dentro de uma cultura, num tempo específico, embora a Bíblia não seja nem moderna, nem antiga, não é? Ela é sempre muito atual, porque ela é uma palavra viva. O próprio Deus não é antigo, não é moderno, nós dizemos que ele é um Deus eterno, assim a sua palavra também é eterna, mas quando nós entramos em alguns detalhes ali do texto, algumas pessoas ficam em conflito, porque tem um pouco ali de cultura também dentro do texto. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque aí nós teremos que fazer um estudo aprofundado. Eu vou me deter à questão do amor, do andar em amor, do ser amável, que é, na verdade, o fruto que eu quero explorar, a amabilidade. Quando nós pensamos em Efésios 5, dentro do contexto inteiro, há um versículo que eu quero chamar a sua atenção, e ele está no versículo 9 e 10, desse mesmo capítulo. Paulo diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. É interessante nós pensarmos, e foi Paulo quem falou a respeito do fruto do Espírito, que aqui ele entra com alguns elementos diferentes.
Quando você lê o fruto do Espírito descrito para os Gálatas, você não vai encontrar exatamente desta maneira aqui. Mas aqui ele acrescenta a justiça, a verdade, como sendo manifestação do fruto do Espírito Santo na nossa vida, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então eu vou sugerir algo para você. Hoje, durante o dia, na sua meditação, pegue Efésios 5 e conforme você vai lendo, e você vai enxergando ali coisas que chamam sua atenção, você vai marcando para a sua meditação. É evidente no texto a maneira delicada, a maneira amável, a maneira gentil com que Cristo ama a igreja, figura do marido que ama a sua esposa. Está lá no texto. A palavra amabilidade seria traduzida em algumas outras versões por delicadeza, por retidão e por benignidade. Você vê, abrimos um leque enorme aqui. Dá para eu fazer estudos sobre cada uma destas palavras, todas elas originadas na palavra amabilidade. Retidão parece tão fora do contexto, benignidade fica mais próximo de amabilidade. Delicadeza sugere gentileza, trato, e isso está retratado no texto de Efésios, capítulo 5. Paulo diz assim: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou sua igreja e por ela se entregou. Então, esse amor que se entrega faz a gente lembrar lá do fruto do amor, não é? Quando você pensa nessa rendição, nesse doar-se por inteiro, existe ali toda uma delicadeza no texto com que Paulo fala a respeito do amor do esposo e da oferta de amor que Cristo fez por sua igreja, a quem ele compara a noiva ou a figura da esposa. Então, essa questão do trato, do amor, da amabilidade, ela tem a ver tanto com aqueles gestos delicados, que a palavra também sugere delicadeza, aquela coisa do ser cortês, do ser gentil. Algumas mulheres não gostam dessa citação bíblica, mas a Bíblia fala da mulher como a parte mais frágil, não é? Algumas traduções falam fraca, e aí as pessoas levam ao pé da letra e dizem: não, eu não aceito essa palavra porque eu não sou assim, essa mulher fraca, delicada. Não é nesse aspecto. Frágil é no sentido da estrutura, da natureza, da posição, do papel com que Deus constituiu o esposo e a esposa. Então, o marido, ele deve ser gentil, amável na maneira como ele lida com a esposa. E essa amabilidade ou essa gentileza pode ser expressa tanto em palavras, quanto ela pode ser expressa em atos, em atitudes, na maneira de falar, no cuidar, no proteger, no ajudar, no cooperar, no tentar compreender, no servir. Você está percebendo que eu posso pegar cada uma dessas citações e abrir um outro leque para fazer um outro estudo. A amabilidade aqui, ela dá margem para uma porção de coisas. E ela não é apenas algo que se espera do esposo. Porque no mesmo texto Paulo diz que as mulheres, elas devem amar os seus esposos e servi-los como Cristo, a igreja serve a Jesus Cristo, seu Senhor. Aí outras pessoas já vão dizer: não, mas essa posição servil é uma posição de humilhação, está colocando a mulher num lugar abaixo, sujeita, e elas não gostam dessa condição com que a Bíblia retrata. Mas essa disposição também não tem nada a ver com servidão, com escravidão, com subjugo. Não, ela tem a ver com uma disposição, uma resposta ao amor recebido. Eu sou tratada com respeito. Eu sou tratada com gentileza, eu devolvo com gentileza. Meu marido é gentil e amável comigo no trato, na palavra, no gesto, na delicadeza. Eu, em contrapartida, respondo. Na verdade, eu tenho ensinado principalmente os solteiros. Muito mais os solteiros nesse assunto, nesse aspecto, do que com os casados. Já falei algumas vezes com eles que nós precisamos ser pessoas 100% felizes e realizadas antes de nos casarmos. Porque se eu sou 100% feliz, autoconfiante, se eu me amo o suficiente já para me casar, eu não fico esperando aquilo da outra pessoa, não fico todo ressentido, todo dolorido, não é? E não tenho também o egoísmo de
encontrar a minha outra metade que eu nunca achei naquela pessoa. Até porque se eu vou tirar a metade dela para me sentir inteiro, quem vai ficar 50% vai ser a outra pessoa. Então, eu entro realizado dentro de um relacionamento com a disposição de dar e não de receber. Isso é princípio bíblico. Melhor é dar do que receber. Só que quem dá, recebe. Então, quando eu estou cheio de fruto, não é? É natural que o ramo mais carregado de fruto fique mais curvado. Então, essa posição de servir é quase que uma disposição espontânea do amor. Essa gratidão, esse reconhecimento, essa amabilidade, no fruto é uma expressão do amor verdadeiro, não é? Do tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não acaba e não falha. Tudo que nós já estudamos até aqui a respeito do fruto do Espírito, a começar do amor, é um desdobramento dele, da pessoa do Espírito Santo, manifestando o caráter de Cristo em nós. Bispo, não é fácil a gente amar o tempo inteiro, ser feliz o tempo inteiro, estar alegre, ter paciência. Tem hora que eu não tenho paciência e às vezes eu não tenho vontade de ser amável. Às vezes eu me sinto assim no direito de ser ríspido, grosseira, bruto, estúpida. Tá, isso não tem nada a ver com a natureza de Cristo, tem muito mais a ver com o seu velho homem, com a sua velha natureza, que por sinal foi crucificada na cruz. Então, nós temos que dizer o tempo inteiro para nós mesmos, não mais eu, não é? Eu sei isso, que o meu velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse desfeito. E tudo aquilo que outrora servia ao pecado, ao mundo, ao eu, agora está à disposição do meu Senhor e pode ser um instrumento na mão do Espírito Santo para abençoar ou para revelar o amor dele para as pessoas que estão ao meu lado. Isso tem muito a ver com a mentalidade que nós cultivamos. O que eu penso gera o que eu sinto, que gera o que eu faço. Lembra disso? Já ensinei você um monte de vezes. Aquilo que penso gera aquilo que sinto e gera aquilo que faço. Aonde é que o padrão de pensamento da amabilidade tem que estar encravado? Aqui. Porque se ser amável é um padrão que eu tenho, gera amabilidade. E qual atitude? É exatamente essa, não é? Ao contrário, se eu vivi dentro de um ambiente hostil e nunca tive esse padrão, muitas vezes de autodefesa, de ser ríspido, de ser estúpido, de ter na ponta da língua uma resposta dura para dar, não é? De não receber carinho, então não dou carinho, me trataram com hostilidade, então eu vou me defender desse mundo que me ataca de todo lado, atacando também. Se você tem esse padrão errado, essa informação padrão na sua mente, as respostas do seu coração, da sua boca, as suas atitudes vão ser sempre semelhantes a essa informação que você carrega com você. Então, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar para mudar a nossa maneira de sentir, para mudar a nossa maneira de agir. Ainda que você diga, eu quero ser mais amável, eu me esforço para ser mais amável, mas às vezes eu não consigo ser tão amável assim. É porque você ainda está tentando fazer na base do teu esforço, tá? Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Permaneça em mim e deixa a minha palavra permanecer em você. Aí aquilo que você quer, você alcança. Por quê? Porque a seiva do Espírito está correndo na videira. O galho está sendo nutrido e o fruto do Espírito vai aparecendo espontaneamente. Depois que Cristo converte o coração, o maior trabalho é converter a cabeça, é mudar a maneira de pensar. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse algo que eu acho muito importante. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, disse Paulo, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, olha, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Claro, querido, que vai haver paz dentro da sua casa se houver amabilidade entre as pessoas.
É claro que o Deus de paz vai encontrar na sua casa um lugar onde ele possa reinar, onde ele possa ser adorado, exaltado. A sua casa vai ser uma extensão da igreja, a sua vida vai ser uma extensão da igreja, do templo onde o Espírito Santo de Deus habita. O próprio Deus que habita em você e na sua casa vai encontrar espaço para manifestar a glória e a grandeza dele em qualquer lugar. Por quê? Porque você aprendeu esta coisa simples, básica, de Filipenses 4, 8 e 9. No que pensar? Aqui, Paulo diz, pensa no que é amável. Se você me perguntar, bispo, o que é isso? Verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se existe alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que você tem que pensar. Bom, de uma maneira geral, eu diria que tudo isso aqui que você deve pensar está na pessoa de Cristo. Bom, puro, reto, santo, justo, tem louvor e tem virtude. Cristo. O que acontece quando Cristo está inculcado na minha mente? Quando a natureza de Cristo está entranhada na minha mente, gerando através da Bíblia padrões de pensamento. Todo o teu ser passa a ser governado por ele. Aí não é difícil ser amável. É uma consequência natural. Passa a não ser o jeito de Cristo, passa a ser o seu jeito. Gálatas 2:20 aí faz sentido. Não mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Se você perguntar quanta força Cristo faz para ser amor, ele não faz força nenhuma porque ele já é. Quanta força ele faz para ser correto, honesto, justo? Não faz força nenhuma porque ele já é. Quanta força ele faz para ser bondoso, misericordioso, amável? Ele não faz força, porque essa é a natureza dele. A sua nova natureza, desde o momento em que você rendeu a sua vida ao senhorio de Jesus. O que é que eu preciso fazer, Bispo César? Na prática, você precisa reconhecê-lo, você precisa se render a ele e você precisa se consagrar a Deus. Convém que eu diminua para que ele possa crescer. E esse exercício prático você tem que fazer. Você não pode ficar deixando a sua mente cirandar pensando em tudo quanto é coisa torta, porque aí o sentimento vai ser torto e a atitude não vai ser reta, íntegra. É uma consequência natural. Agora, se Cristo habita, o que tem louvor, o que tem virtude, o que é santo, reto, justo, perfeito e amável, também vai ser uma consequência espontânea. Você viver dessa maneira, o que vai ser glória para Deus e uma bênção para a sua família inteira. Vamos orar juntos. Pai, eu te agradeço pelo momento em que o Senhor foi ao encontro deste irmão, desta irmã que está fazendo essa campanha comigo e converteu o coração dela. Ali o Senhor estava dando provas de que ama essa família, porque está escrito que crê tu e será salvo tu e tua casa. A partir deste homem, desta mulher, essa família e essa descendência estão na mira da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua fidelidade. E eu oro, Pai, para que, ainda que com dor de parto, essa pessoa esteja se rendendo à obra transformadora do Espírito Santo e Jesus Cristo esteja sendo formado, hoje especialmente na mente dela. Assim como o Senhor tem dado um novo coração, dá um novo pensamento, um coração regenerado, transformado, o Senhor deu no novo nascimento. Mas eu oro, Pai, para que o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, seja formada, amadurecida, e ela se manifeste com tal força que dentro dessa casa, esse homem e esta mulher, essa vida que está orando comigo, seja o instrumento da manifestação da tua graça continuamente. Que a palavra que sai da boca seja temperada para edificação. Que em cada palavra, que em cada gesto, que em cada atitude, que nos comportamentos, que nas ações, que no estilo de vida, as pessoas ao redor possam ver Jesus. E elas possam se constranger, no sentido positivo da palavra, a viverem Deus e a responderem a esse amor, a essa amabilidade, a essa gentileza, a essa graça, com mais graça ainda. Cria, Deus, um círculo não vicioso, mas virtuoso dentro desse lar,
de maneira que cada um se ame, se apoie, se ajude, que todos eles, como família, de mãos dadas, cresçam no conhecimento na glória do Senhor, forjados em amor pela mão poderosa do teu Espírito Santo. Começa, Deus, uma grande transformação a partir desse coração. E a partir dele, muda o mundo. É assim que eu oro, no nome do teu Filho Jesus Cristo, a quem eu devolvo glória, honra e louvor. No teu santo nome, amém, amém e graças a Deus. Invista no seu relacionamento. Busque o revestimento. Mantenha-se na presença do Senhor e a palavra guardada no seu coração. Isso vai gerar em você frutificação. Vai ser glória para Deus, alegria e vitória para você. Continue abençoado, no nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro.